Oi gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai continuar aqui com conteúdos de cálculo em várias variáveis e a gente vai falar sobre a diferencial total de uma função, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, lembrando lá de cálculo 1, o que era a diferencial de uma função? A gente falava que dy dx é a derivada da função f de x, né? Então, a gente pegava uma função f de x, derivava ela e isso retornava o dy dx. Agora, se a gente fizer esse dx aqui do outro lado, multiplicando o f' de x, a gente encontra, de fato, a diferencial da função f de x. Então, esse aqui é o diferencial dy, ou então df, a gente também pode chamar assim, que vai ser a derivada da função vezes o diferencial dx. O que esse diferencial dy vai dar pra gente é a variação da função de acordo com a variação que a gente tem aqui no x. Então, vamos ver um exemplo disso. Se a gente tiver a função x², quem vai ser o diferencial dy? Pelo que a gente acabou de ver, o diferencial dy de uma função é a derivada dessa função, f' de x, vezes o diferencial dx. Então, nesse caso, o diferencial dy vai ser a derivada de x², que é 2x, vezes dx. Ou então, a gente também pode escrever df igual 2x dx. Então, são só os dois nomes que a gente tem para nossa função, né? Y igual x² ou f de x igual x². Mas como que a gente usa isso aqui? Vamos supor que a gente tem essa mesma função, x², e aí o nosso x está variando de 2 até 2,1. Então, ele sofre essa pequena variação aqui. Aí, a gente vai calcular o dy e o ΔY e ver qual é a relação entre eles, tá bom? Então, fazer uma comparação aqui. Então, primeiramente, a gente sabe que o diferencial dessa função vai ser a derivada dela, que é 2x, vezes o diferencial dx. Nesse caso aqui, o x começou valendo 2, né, que é quando ele estava aqui, e aí ele sofre uma variação dx, que é de 2,1 menos 2, que é 0,1, né? Então, ele anda 0,1 para cima, de 2 até 2,1. Então, quem vai ser o diferencial df aqui? Vai ser 2 vezes 2, então o valor de x antes, vezes a variação de 0,1. Ou seja, o nosso diferencial aqui é 0,4. Mas agora, ao invés da diferencial dy, vamos calcular o ΔY. O ΔY, ou ΔF, né, vai ser 2,1 ao quadrado, que é o 2,1 aplicado nessa função, menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar 0,41. Então, falando aqui em cálculo em uma variável, o diferencial está dando para a gente justamente essa variação aqui, pode ver que são valores muito próximos, só que a gente consegue calcular de forma mais simples. Quando a gente vai para cálculo em várias variáveis, vai funcionar da mesma forma. Só que como a gente está mexendo com mais de uma variável, a nossa diferencial vai envolver mais de um termo. Então, falando de uma função z igual f de xy, uma função de duas variáveis, a diferencial dz, que é análoga à diferencial dy, que a gente viu aqui atrás, vai ser a derivada parcial da função em relação a x vezes a diferencial dx, mais a derivada parcial da função em relação a y vezes a diferencial dy. Então, é a mesma coisa, é análogo, só que como a gente tem duas variáveis aqui, a gente vai ter dois termos na nossa diferencial. Agora, pensando nessa função x² mais y², que também é uma função de duas variáveis. Se o x está variando de 1 a 1,2 e o y está variando de 2 a 2,1, quem é a diferencial dz? Então, é um exemplo análogo àquele que a gente fez no começo da aula, para cálculo 1, né? Só que agora a gente vai fazer com duas variáveis. Então, a gente sabe que a diferencial da nossa função, a diferencial total dela,
vai ser a derivada dela em relação a x vezes a diferencial dx, mais a derivada dela em relação a y vezes a diferencial dy. A derivada parcial dessa função em relação a x, a gente trata o y como constante, né? Então, a derivada dá zero. E derivando x ao quadrado, fica 2x. Então, 2x vezes a diferencial dx. Agora, derivando em relação a y, o x vira constante, então a derivada é zero. E a derivada de y ao quadrado é 2y. Então, 2y vezes a diferencial dy. Mas aqui ele fala que o x está indo de 1 a 1,2. Então, quem é o nosso dx? É essa variação aqui, né? 1,2 menos 1 é 0,2. E o y está indo de 2 a 2,1. Então, quem é o dy? É a variação 2,1 menos 2 igual a 0,1. Então, são esses valores que a gente vai substituir aqui. O x começou no 1 e o y começou no 2. Então, o nosso df vai ser 2 vezes 1 vezes o dx, que é 0,2, mais 2 vezes 2 vezes o dy, que é 0,1. Então, quem vai ser o nosso df? Ou então dz, usando outra notação aqui. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0,2, 0,4. E aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 0,1 também é 0,4. Então, o resultado disso aqui é 0,8. Esse aqui é o nosso dz, a nossa diferencial total para essa função, quando x vai de 1 a 1,2 e y vai de 2 a 2,1. Agora, vamos ver como ficaria se a gente resolvesse calcular o ΔZ, ao invés da diferencial dz. Bom, o ΔZ é a variação da função quando x vai nesse intervalo e o y nesse aqui. Então, seria a função quando x é 1,2 e y é 2,1, menos a função quando x é 1 e y é 2. Então, quanto variou o z quando x e y variam dessa forma aqui? Então, o ΔZ vai ficar 1,2 ao quadrado mais 2,1 ao quadrado, que é a função aplicada nesses pontos aqui, menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Fazendo essa continha aqui, a gente encontra que o ΔZ é 0,85, que é basicamente bem próximo desse valor do dz aqui, né? Só que a gente conseguiu encontrar o dz de uma forma muito mais simples aqui e usando os conceitos de derivada. Agora você deve estar se perguntando como que a gente pode usar isso, o que significa exatamente o diferencial total de uma função, né? Então, o que esse dz aqui significa pra gente? Vamos pensar que o x pode variar de 1 a 1,2 e o y pode variar de 2 a 2,1. Isso aqui a gente está vendo o quanto o nosso z pode variar nessa função aqui, com x e y variando dessa forma. Então, o quanto a gente consegue ir para cima ou para baixo ali no eixo z, baseado nesses intervalos. E isso é muito útil para a gente na hora de calcular o erro de uma função. Então, vamos supor que você tem uma garrafa de água ali, que é a sua garrafa preferida, e essa garrafa tem o formato de um cilindro. Então, tá aqui sua garrafa, a tampinha dela aqui, para você tomar água ali durante a aula. Só que você não sabe quanta água cabe nessa garrafa. Então, se você quiser contar quanta água você tomou aquele dia, aí você fala, eu tomei 3 garrafas. Tá, mas quanto de água isso significa, né? Então, se você não sabe quanta água cabe dentro da sua garrafa, você resolve fazer as medidas desse cilindro, para aí você calcular o volume aqui dentro, né? E aí você saber quanta água cabe nessa garrafa. E aí, com isso, você pega a sua régua e aí você calcula o raio aqui da base da garrafa, encontra 3 centímetros. E aí você calcula a altura dela e encontra 20 centímetros. Beleza, então é só usar a fórmula do volume de um cilindro, que é π vezes o raio da base ao quadrado vezes a altura, e aí você consegue calcular o quanto de água cabe aqui dentro. Só que tem um porém. A régua que você usou para calcular aqui as medidas da garrafa
tem um erro máximo de 0,05 centímetros. Então, você pode ter um erro ali na sua medida, que ela pode não ser exatamente 3 centímetros ou exatamente 20 centímetros. Pode ser que seja 0,05 centímetros diferente disso aqui. Então, baseado nesse erro das suas medidas, qual o erro que pode ter no volume da sua garrafa? Então, na hora que você for ver quanta água cabe ali dentro, o quão errado pode estar isso, baseado nas medidas que você fez? Pode ser relevante, né? Vai que você fala, eu vou encher minha garrafa com 1 litro, mas aí não cabe 1 litro ali dentro, porque teve esse erro ali. Então, vamos ver o quão relevante é esse erro das suas medidas. A função que a gente vai trabalhar, a gente já tem. É a função do volume da sua garrafa, que depende das variáveis R, que é o raio da base, e H, que é a altura desse cilindro, o tamanho da sua garrafa em altura. E essa função é o volume do cilindro, que é π r² vezes H. Se a gente sabe que a medida do raio e da altura, que foram feitas com a mesma régua, pode ter uma variação de 0,05 centímetros, a gente sabe que o dr é igual ao dh, que vale 0,05. E a gente sabe que a medida que você fez do raio é de 3 centímetros e a medida que você fez da altura é de 20 centímetros. Então, qual a variação dV que você pode ter aqui na sua função, do volume da sua garrafa? Bom, a gente calcula a diferencial total dessa função aqui. Então, o dV vai ser a derivada parcial de V em relação ao raio vezes dr, mais a derivada parcial de V em relação à altura vezes o dh. A derivada parcial dessa função em relação a r vai ficar 2π vezes h vezes r. Esse 2 cai multiplicando, né? E isso multiplica o dr. Mais a derivada parcial disso aqui em relação ao h vai ficar só o que está multiplicando o h, né? O πr². E isso multiplica o dh. Então, vamos substituir os valores. O h vale 20, o r vale 3, e o dr e o dh valem 0,05. Então, a gente vai ter 2π vezes 20 vezes 3, vezes 0,05, mais π vezes 3², vezes 0,05. Fazendo essa conta aqui, a gente vai encontrar 2,45π. E como a gente está falando de volume, aqui a gente tinha tudo em centímetro, vai ficar centímetro cúbico, né? O volume da sua garrafa. Substituindo o π pelo valor dele, fazendo a continha, isso aqui dá 7,69, mais ou menos. Como você está falando da quantidade de água na sua garrafa, a gente pode lembrar que centímetros cúbicos é a mesma coisa que mililitro. Então, 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Logo, 7,69 centímetros cúbicos são 7,69 mililitros. Ou seja, se a medida que você fez aqui do raio e da altura podem ter um erro de 0,05 centímetros, quando você for calcular o volume da sua garrafa, isso pode ter um erro de 7,69 mililitros. Então, quando você calcular ali, pode ser que não esteja exatamente a quantidade de água que cabe ali, por causa desse erro que a gente tem. Gente, antes de a gente continuar aqui a aula, não esqueça de já curtir o vídeo aí embaixo, já se inscreve no canal, que isso ajuda muito o canal a atingir novas pessoas, novos alunos que estão procurando esse assunto. E não esquece também de já entrar no Clube Matemateca, clicando em Seja Membro aqui embaixo do vídeo, para você ter os seus exercícios resolvidos em vídeos exclusivos aqui do canal, por apenas R$ 7,99 por mês. Então vamos lá continuar nossa aula sobre diferencial total. Então, vamos ver esse exercício aqui, que também fala sobre erro. Nas medidas de um cilindro, usando ali a sua régua, trena, o equipamento que você usou, você encontrou que o raio vale 1 metro e a altura vale 2 metros. Só que aí você vê que nesse dispositivo que você usou para medir, tem um erro de medida de, no máximo, 0,05 metros. Então, baseado nisso, qual é o erro percentual que a gente pode encontrar no volume desse cilindro, na hora de calcular esse volume? Ó, gente, então uma formulazinha nova aqui. Quando a gente está falando de erro percentual, a gente vai fazer a diferencial total da nossa função sobre
a função aplicada nesses valores que a gente encontrou, então aplicada em x0, y0, que são os valores que a gente tem ali, que a gente encontrou, multiplicado por 100. Isso aqui vai dar o erro em uma porcentagem. E aí a gente acabou de encontrar, né, que a diferencial desse volume do cilindro vai ser 2π vezes h vezes r vezes o dr, então que é a derivada parcial em relação ao r, né, mais a derivada parcial em relação ao h, que é π r ao quadrado, vezes a diferencial dh. Então, quem vai ser a diferencial total dv? Substituindo os valores aqui, a gente tem 2π vezes o h, que foi encontrado 2 metros, vezes o r, que foi encontrado 1 metro, e a diferencial dr é esse erro de 0,05, mais π vezes r ao quadrado, vezes o erro de 0,05, que é o mesmo para a altura h nesse caso. Então, a gente vai encontrar que a diferencial total v vai ser 0,2π mais 0,05π, o que dá pra gente 0,25π. É o erro que a gente pode ter em metros cúbicos no volume desse cilindro. Só que a gente quer o erro percentual, então a gente vai aplicar essa fórmula aqui. Então, a gente vai ter o dV sobre o volume quando o raio vale 1 e a altura vale 2, que são os valores que a gente encontrou aqui, multiplicado por 100. Então, o nosso dV é 0,25π, que a gente encontrou. O volume, quando o raio vale 1 e a altura vale 2, vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. E aí, a gente multiplica isso por 100. Cortando o π em cima e embaixo, que é um termo comum, a gente vai ter 0,25 sobre 2, que é 0,125, multiplicado por 100. E aí, multiplicando por 100, a gente anda 2 casinhas para a direita, fica 12,5%. Esse é o erro percentual que a gente pode cometer. Para fechar, vamos ver uma aplicação com circuitos elétricos aqui. A resistência equivalente de um circuito com 2 resistores em paralelo é dado por essa equaçãozinha aqui, ó. Então, a resistência 1 vezes a resistência 2 sobre a resistência 1 mais a resistência 2, quando a gente tem 2 resistores assim, ó, um em paralelo com o outro. E aí, você encontra que o R1 vale 30 ohms e o R2 vale 40 ohms. Só que ali no cálculo que você fez, tem uma precisão de 2%. Então, qual o erro que a gente pode encontrar na hora de calcular essa resistência equivalente aqui? Bom, para a gente calcular o erro da nossa função como um todo, que é o R equivalente, a gente precisa calcular a diferencial total baseado nas nossas duas variáveis, R1 e R2. Mas primeiro vamos calcular essas derivadas parciais aqui, né? Então, quem vai ser a derivada parcial do REC em relação à variável R1? Bom, a gente vai ter que usar a regra do quociente aqui para fazer essa derivada, né? Que a gente tem uma divisão aqui, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Isso vai ser a derivada do de cima, então a derivada do de cima em relação ao R1 vai dar o R2, que está multiplicando ele, vezes o de baixo normal, então R1 mais R2, menos o de cima normal, R1 vezes R2, vezes a derivada do de baixo. A derivada do de baixo em relação ao R1, o R2 vai ser constante, a derivada vai dar 0, e a derivada de R1 vai dar 1, né, que é o que está multiplicando ele. E aí vai ficar tudo isso sobre o de baixo elevado ao quadrado. Então, aqui a gente usou a regra do quociente para encontrar as derivadas parciais dessa função em relação ao R1 e ao R2. Então, agora a gente pode substituir aqui na nossa diferencial total. Ó, gente, aqui a gente coloca quem é a derivada parcial, né? Mas e na hora de colocar quem é o dr1? Ele falou pra gente que a gente tem uma precisão de 2% nas medidas dessas resistências. Então, quem vai ser essa variação, esse possível erro que a gente tem aqui? Como ele deu em porcentagem, a gente vai fazer o valor da resistência, no caso aqui, R1, vezes essa porcentagem, então, vezes 2%.
E aí, isso aqui dá o nosso DR, beleza? Mesma coisa aqui, a gente faz o valor do R2 e multiplica por 2%. E aí, agora é só a gente substituir os valores para a gente encontrar quem vai ser esse erro que a gente pode ter na resistência equivalente. Então, a diferencial total do DREC vai ser o R2, que é 40, vezes R1 mais R2, então 30 mais 40, menos R1 vezes R2, tudo isso sobre R1 mais R2 elevado ao quadrado. E aí, isso multiplica 30 vezes 2 sobre 100, que é 0,6. A mesma coisa aqui, a gente substitui os valores. 30 vezes 30 mais 40, menos 30 vezes 40, sobre 30 mais 40 elevado ao quadrado, vezes 40 vezes 2%, que dá 0,8. Resolvendo essas continhas aqui, a gente vai encontrar que a diferencial total da resistência equivalente é 1.600, aqui nesse numerador, sobre 4.900, que é 70 elevado ao quadrado, vezes 0,6, mais 900 desse numerador, sobre 4.900, vezes 0,8. E isso dá pra gente 0,342 ohms. Ou seja, tendo essa precisão aqui no valor das nossas resistências, quando a gente calcular a resistência equivalente, a gente pode ter um erro ali de 0,342 ohms no nosso cálculo. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!